boa noite, sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada das Entrevistas Divergentes, um caminho até aqui. Hoje, a nossa convidada super especial, ela que é idealizadora do projeto, Glória Borges. Não vou fazer maiores apresentações, porque ela sabe se apresentar, ela sabe se comunicar, ela sabe estar presente em todo e qualquer tipo de grupo. E a entrevista, com certeza, vai ser muito divergente. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Eu quero apresentar o Milton, que vai ser o nosso entrevistador hoje. Nós hoje estamos fazendo uma junção aqui entre grupos. Na primeira temporada nós tínhamos algumas regiões. Esse ano nós estamos expandindo e eu quero agradecer a todos que gostaram da ideia e aderiram para que a gente possa fazer isso mais vezes. Eu vou ficar quietinha porque eu já sou entrevistada. Então, toca aí, Milton, é com você. Então, Glória, é importante hoje você se apresentar para nós, né? Contar sua história um pouco, né? Dados, filhos, onde mora, como é que você chegou aqui, entendeu? E os motivos pelo qual você entrou na Aliança. É importante a gente saber. Então, eu vou fazer a apresentação padrão da Aliança. Eu sou Glória Borges, anfitriã do GCAV MGI 4073, região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Estou aliada no MGI 4581, da região de Tabira. Eu tenho 40 anos, quero viver mais 86. E eu entrei na Aliança quando não era Aliança ainda, como a gente fala, tudo era mato, porque eu percebi, para os que são conhecedores aí do resgate dos otimistas, eu entrei porque eu era amiga do burrão. Certificado saindo pelas orelhas, responsabilidade, reconhecimento no talo, conhecido na cidade inteira, e dinheiro que é bom nada. Eu falei, gente, a vida tem mais. E tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo. E aí, aquele monte de profissão, de conhecimento, gente falando, Milton mesmo sempre levanta a minha bola, fala comigo que eu tenho um potencial enorme, que é uma pessoa genial, não sei o que. Mas cadê o dinheiro? Não tinha. E eu já conhecia o Elton, do evento anterior dele, né, do negócio anterior dele que não quebrou, que foi o Corpo Explica. E eu via muito sentido no que ele falava já lá no Corpo Explica. E eu vi que era uma vertente diferente, o negócio estava fazendo muito sentido. Eu falei assim, deixa eu ver o que esse maluco tem para me dizer. E eu entrei na Aliança. E na época era GPS, nós tínhamos uma política de combate à dependência emocional bem menos desenvolvida do que hoje, menos ferramentas, menos pessoas, mas já foi um grande impacto na minha vida. E aí, eu entrei em março de 2023, porque ele colocou, assim, algo sobre chega de quase, sabe? Você quase vai e alguma coisa acontece. E aí eu percebi que era isso que estava acontecendo comigo. E assim eu vim parar aqui. E de lá para cá, meu sonho grande mudou muito, viu, Milton? Então, quando eu entrei, Glória, foi uma provocação sua, né? Você falava assim, olha, entrei na Aliança, que eles conseguem entregar muito mais do que eles vendem. E eu queria saber mais, né? O que é esse mais? Né? O que você viu na Aliança, que você consome, que faz com que você fez esse caminho até chegar a ser anfitriã? Quando a gente entra na Aliança, a gente pensa assim, opa, eu vou entender as coisas aqui e vou dar, no meu caso, por exemplo, que era uma questão financeira e tal, eu vou dar um salto profissional e tudo mais. E assim que a gente entra, a gente descobre que não é só nessa área que dá para você dar um salto. Você percebe que você pode melhorar suas relações familiares, que você pode melhorar seus relacionamentos amorosos, que você pode ter uma leveza muito maior em tudo que você quiser. Porque você descobre que não tem acaso, que é tudo uma questão de como você vê as coisas, de como você decide, né? E
você traz para si a autorresponsabilidade, não naquele sentido vago de chegar lá e falar, vamos conseguir, mas você consegue fazer testes. Eu faço teste toda semana, a Gisele é minha guardiã do plano perfeito, ela não me deixa mentir. Toda semana tem uma missão, qual o padrão que nós vamos quebrar, o que nós vamos descobrir hoje. Então, ficou muito evidente que quando a gente quer, a gente consegue desenhar o nosso futuro, desenhar o nosso resultado, em qualquer área da vida. Só isso aí já foi um over delivery gigantesco. Aí você está aqui dentro e você descobre que você tem a Universidade Divergente. Um curso daquele que está na Universidade Divergente, e, gente, hoje eu vou contar a história da minha evolução aqui dentro, em termos de quebra de padrões e tal, eu vou contar direitinho sobre o meu trabalho, mas hoje eu trabalho numa escola que vende curso digital. Um curso daquele que está ali dentro da Aliança Divergente, dependendo do mentor, é vendido por um valor maior do que você pagou ou vai pagar para entrar na Aliança. Um único curso da Aliança da Universidade Divergente. E quantos cursos nós temos lá dentro? Então, a pessoa entra perdida, sem condição de decidir, porque aqui dentro a gente trabalha capacidade de exposição e permissão. Às vezes a pessoa entrou precisando trabalhar a disposição, mas quando ele chegar aqui dentro, ele vai descobrir que para aquilo que ele aprendeu a sonhar, ele vai precisar de um pouquinho mais de capacidade. E aí ele não precisa sair lá fora e gastar outro dinheiro, não. O pontapé já está aqui. E aí ele descobre que sozinho fica difícil. Aí você tem um grupo de 30 pessoas que está indo para o mesmo lugar que você. Todo mundo aqui vai conhecer na sua infância, já ouviu a história do patinho feio. O patinho feio não era um pato feio, o patinho feio era um cisne que estava posicionado estrategicamente mal. Ele estava num lugar que não era dele. Ele sofria, ele não conseguia evoluir. É isso que está acontecendo com a maioria de nós. Não adianta a gente falar que a gente vai melhorar, que não sei o quê, nossa, vai dar certo. E no outro dia de manhã, ou daí 2 minutos, tem alguém do seu lado falando para você que você não consegue, falando para você que você está errado, falando para você que você é insensível. Não é sobre isso. É sobre você estar no lugar onde as pessoas estão indo para o mesmo lugar que você. E eu gosto de dar um exemplo que é assim, se você sair da porta da sua casa para ir em um determinado local e tiver outras pessoas indo também, você caminha junto com essas pessoas automaticamente. Não precisa fazer nenhum combinado. Por quê? Porque o destino é o mesmo. Quando você entra na aliança, participa de um grupo, tem o seu anfitrião ou sua anfitriã, escolhe seu guardião do plano perfeito, você cria laços com pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar que você. E aí você para de ser o patinho feio e encontra os seus cisnes. Então, para mim, só isso que eu listei até agora, e eu posso garantir que tem mais, ao longo das entrevistas que nós fizemos no ano passado, nós temos histórias para contar, nós ainda vamos fazer, e eu tenho certeza que cada um dentro do seu grupo vai reconhecer isso. Mas só isso que eu consegui listar para vocês, assim, de bate-pronto, já é mais do que o combinado, no meu ponto de vista. Glória, e os protocolos? Quais protocolos que você rodou, né? Quais PDAs que você construiu nesse momento e fez toda a diferença nessa sua caminhada? Tudo começou como manda a cartilha, né? Boa estudante que sou, começa pelo mais fácil. Então, eu listei todos os meus medos que eu tinha naquele momento e fui rodando o protocolo de medo. E o que acontece no protocolo do medo? No protocolo do medo, você identifica desde quando, como é que começou, quem que fomenta aquilo em você, ou quem que te ensinou aquilo. E aí você chegou em quem? E aí, como a gente fala, gritam os CPFs. Na hora que gritam os CPFs, você consegue identificar quem que está no seu núcleo emocional. Porque no protocolo de dependência emocional, a gente tem um mapeamento do núcleo. Só que muitas vezes a gente está com a visão tão turva que a gente não consegue enxergar. Eu já atendi em Pense Comigo, aliada que tinha tanta gente no núcleo que a gente não sabia nem por onde começar. E eu, como boa narcisista, eu não conseguia botar ninguém no meu núcleo. Eu falava assim, gente, não tem ninguém aqui. Eu moro sozinha, eu sou uma pessoa independente, no meu carro seguro, não está acontecendo nada. Não tem ninguém. Eu sou totalmente livre e independente. Ledo engano, não era bem assim. E aí o protocolo do medo foi que abriu minha mente. Então, o protocolo mais simples, que quem acabou de chegar consegue rodar com 1 horinha, foi o que abriu a porta. Para mim foi a coisa... como foi o primeiro, para mim foi o mais importante. Aí, à medida que eu fui identificando, né, os desafios, as coisas que
que tumultuavam a minha mente, que tiravam a minha clareza e, por consequência, tiravam a minha confiança de fazer as coisas, né? Tiravam a minha permissão. Eu fui passando para as outras coisas. E aí, à medida que eu fui passando para as outras coisas, que inclusive quando eu entrei, só tinha protocolo de medo e de dependência emocional, todos os outros protocolos eu vi nascer depois, eu identifiquei a dependência emocional que gritava mais naquele momento. Então, o protocolo que eu rodei, que fez a maior diferença na minha vida, foi com o meu chefe da época. Aí as pessoas falam assim, é mãe, é filha, não sei o que. Não, é com o meu chefe. E era por quê? Porque eu saí de casa para estudar, comecei a trabalhar, e ele, emocionalmente, ele tomou o lugar do meu pai. Então, aquela guerra que eu assisto muitas aliadas terem com os pais, eu tinha com ele. Não, minha filha, você não vai me deixar na mão, eu tô com um problema no coração, eu não sei o quê. E aí, é muito fácil a gente sentar na cadeira e falar assim, não, esse fulano que me prendeu, que não sei o quê. Gente, eu fiz uma retrospectiva. Desde os primeiros dias que eu trabalhei com ele, tinha uma frase que ele repetia sempre, mas parece que eu não ouvia. Ele falava assim, eu sei, minha filha que estragava tudo, né? Mas ele dizia, eu sei, minha filha, que você vai ficar grande demais para essa empresa. Mas enquanto aqui te couber, nós vamos fazer o máximo. Ou seja, no primeiro mês de trabalho, ele falou comigo que eu ia ficar grande e que eu iria deixá-los. Mas parece que eu não ouvi essa parte, eu só ouvi o minha filha, né? Porque eu fiquei lá 16 anos. E aí a conversa mais difícil foi com ele, eu pensei que ia ser muito difícil. Eu fiz Pense Comigo, eu anotei a data, tudo bonitinho no caderninho, para 3 meses depois do dia que eu rodei o protocolo, que eu não tinha coragem de ter a conversa. E aí, um dia, eu estava com tudo anotado, né? Eu vou conversar no final do ano, porque ano que vem eu não quero viver essa vida, eu vou conversar dia tal, assim, assim. Aí teve não sei se foi um plano perfeito ou um resgate, não me lembro. Teve um evento da Aliança e o Elton falou muito sobre qual é a decisão que você já sabe que você tem que tomar, mas você está adiando. Aí eu falei, caramba, é aquela conversa difícil que eu estou adiando. Aí eu peguei, início de semana, falei, dessa semana não passa. Escolhi um dia da semana, logo cedo, que era para não dar tempo de ninguém atrapalhar. Peguei pela mãozinha e falei, vem cá, a gente precisa conversar. E falei com ele assim, a gente precisa conversar fora da empresa. Porque eu sei que eu vou chorar e eu não quero causar desconforto, eu não quero ser interrompida, eu tenho muitas coisas para falar, eu preciso falar muitas coisas. O senhor tem condição de me ouvir? Claro, minha filha, né? Que ele ia falar diferente, que ele nunca fala diferente. Aí a gente saiu, sentamos numa mesinha assim na lanchonete, e ele falou, pode falar, minha filha. Eu falei, olha, eu sei que o senhor mudou a minha vida, e eu sou muito grata por isso. Só que hoje a empresa está me fazendo mal, e eu não sei como eu vou te dizer, mas eu não aguento mais ficar, eu quero ir embora. Só que eu tô com muito medo de ir embora e o senhor ficar chateado comigo. Então, até hoje, eu não estou conseguindo fazer mais nada. O senhor sabe que eu já fiz um monte de curso, que eu já planejei um monte de viagem, um monte de coisa que nunca se concretizou. E eu descobri que eu estou presa no senhor. Não é nem a empresa, não é nem a escalada profissional, que eu cheguei lá, estagiária, e virei o braço direito dele, ele saiu e largava tudo na minha mão. Então, não era nem a questão da competência, nem do reconhecimento, nem nada. Era mesmo uma questão de, se eu ficasse longe dele, eu ia perder ele, né? E ele ficou doente, ficou internado, eu senti muito medo de perder ele de verdade, dele morrer, e eu não consegui falar para ele, né? Que ele era muito importante para mim e tudo mais. E aí, nesse dia, eu falei para ele tudo. Eu falei, olha, o senhor está no lugar do meu pai, eu tenho mais preocupação de perder do que perder ele. Eu sou louca para fazer outra coisa, mas eu não consigo, porque eu começo a estudar, e aí os problemas daqui me tomam. Aí ele, coitadinho, se emocionou, falou comigo que não precisava daquilo tudo, que eu era livre, que ele iria me apoiar, que tudo daria certo, que eu voasse, porque ele sabia. E aí ele me lembrou, ele falou, você lembra que eu te falei tantas vezes que você ia ficar grande? Então, você cresceu, vai.
E eu olhei e falei assim, mas foi fácil assim? Não acredito. Aí, beleza, combinamos. Era outubro, eu falei para ele que janeiro. Ele falou, mas você não vai. Aí, beleza, né? Tudo lindo, maravilhoso. Mas não podia ser só lindo, maravilhoso. Você não vai me deixar na mão, né, minha filha? Porque tem coisa aqui que só você faz. Eu preciso de um tempo para você me entregar essas coisas. Eu falei, não vou deixar o senhor na mão. Mas se prepare, porque ano novo, vida nova, nós estamos em outubro, em janeiro eu tô fora. Porque eu estava seguindo a cartilha da aliança, coloca a data, etc, etc. Pois bem, marcamos, combinamos tudo bonitinho. E ele falou, eu estou terminando o projeto XYZ, quando for 11 de novembro, 12 de novembro, eu vou voltar, eu vou ficar aqui dentro do escritório, para você me passar tudo que eu não vou passar para as outras pessoas. E aí me ajuda que nós vamos contratar uma pessoa para fazer XY função que você faz hoje, que eu faço hoje, porque a gente não vai ter você, vai precisar de eu parar de fazer o que eu faço para fazer o que você faz, etc, etc. Combinados, lindos, maravilhosos, coisa de 30 dias para a gente começar o projeto de desligamento. 30 dias e nada mudou. 45 dias e nada mudou. 50 dias e nada mudou. A gente estava às vésperas do Natal, eu chamei para conversa difícil de novo. Falei, alinhamento necessário. Aqui. Eu falei, pessoal, criando novo, vida nova. Até agora nada mudou. A gente contratou a galera. Quem contratava não dava certo. Eu não achava gente para contratar. Eu saía até entrando em grupo de vaga de emprego para poder achar gente, achar candidato, porque eu não conseguia. E a gente contratava a pessoa ficava uns dias fazendo a função que ele falou que ele precisava se livrar dela e pedia para transferir para outro setor da empresa. E assim, a pessoa foi contratada, ficou na empresa, está na empresa até hoje, mas para a função que ela foi contratada não deu certo. E aí os dias passando, aí vem a menina, mas eu preciso tirar férias, o que vai ser de mim quando eu sair? Eu falei, aproveita e tira férias, porque mês que vem eu não estou aqui não. E nessa foi, e eu não conseguia me livrar. Então, uma dica que eu dou para quem está dentro da aliança, especialmente se você chegou tem pouco tempo, ainda não sabe bem como é que você vai fazer para transformar em realidade toda essa teoria, esse monte de frase que a gente fala aqui, esse vocabulário extenso que é bem particular da tribo, lembre o seguinte, quando você estiver percebendo que não está acontecendo nada, está tudo bem, não teve acidente, o carro não quebrou, ninguém brigou com você, tem algo errado. Você não está tentando com força suficiente. Porque para passar por modificações sempre quedas que impactam, cara, você tem que ser muito, muito, muito desenvolvido. Você vê que com o Elton, 80 mil num raio. Tipo, ele se blindou de tudo que ele podia decidir, funcionário, gente, trânsito, veio o raio. Então, assim, se não está acontecendo nada, você está contratando um funcionário, tudo está dando certo, está todo mundo bonitinho com você, não está tendo discussão, está errado. Você não está tentando algo desafiador o suficiente. Porque quando você cisma que vai fazer, quando você está realmente tentando alguma coisa, aí o pau começa a quebrar. E aí, a gente foi comentando daqui dali, daqui de lá, aconteceu uma coisa muito grande e absurda para eu conseguir parar de ir presencial e ficar 100% home office. Não foi nem sair. Você ia perguntar, Milton? É porque o Robert perguntou assim, quando estiver acontecendo nada, tudo bem. E quando está tudo ruim? Quando está tudo ruim, tem duas opções. Ou você está sem clareza, ou você está acelerando demais. Glória, como é que eu diferencio as duas coisas? Muito simples. Se as prequedas são aleatórias, hoje quebrou o carro, amanhã o gato morreu, depois da manhã o passarinho furou a fruta. O que você estava fazendo? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Se não tem ligação, se as coisas são muito aleatórias, é porque você está envolvido na teia de outras pessoas. Como o seu plano não está claro, tudo que está acontecendo ao seu redor começa a interferir na sua vida. Problemas, desafios, nós vamos ter o tempo inteiro. A sacada aqui dentro é escolher os desafios que a gente quer enfrentar. Como faz isso?
a ferramenta que eu mais amo dentro da Aliança Divergente. Plano perfeito. O plano determina os acontecimentos. Se você decide alguma coisa, automaticamente, menos de 24 horas, vai acontecer alguma coisa. E se você está de óculos divergentes, se você está prestando atenção, se você está com o Wi-Fi ligado, você vai perceber que aquilo teve um gatilho. Eu pedi alguma coisa para alguém, porque eu precisava daquele contato para fazer uma viagem. Acontece alguma coisa e não dá para fazer a viagem. Aí eu falo, beleza, vou tirar férias depois. Aí sua vida lá vai maravilhosamente bem. Aí você inventa que vai fazer a viagem de novo, o carro quebra. Alguém te pede dinheiro. Não necessariamente tem que acontecer, a pré-queda é sempre da mesma natureza. Às vezes a gente persegue muito assim, nossa, toda vez que acontece tal coisa, meu carro quebra. Não necessariamente seu carro vai quebrar. Às vezes vai acontecer do carro quebrar, da pessoa pedir o dinheiro, de você mesmo ficar doente. O objetivo ali, no caso, é gastar o dinheiro. Então a gente precisa estar atento a isso. O que eu estou tentando? Quando qualquer coisa acontecer na nossa vida, que a gente se sentir desconfortável com ela, a gente tem que parar e se perguntar. Beleza. O que isso está impactando na minha vida? Isso está me atrapalhando de fazer o quê? Então, não importa qual foi o problema. Importa o impacto, onde foi que ele interferiu na sua vida. Então, se você olhou e falou, isso vai atrapalhar minha viagem, então a pré-queda é para você não viajar. Você decide viajar por quê? Porque você precisa aprender a descansar, porque você quer conexões novas, porque você vai ver um cliente importante. Você vai saber. A vida é tua. Quando você fizer o raio-x, você vai enxergar na hora. Só não pode passar pela pré-queda e ficar lá na escada da postura, reclamando, e não analisar por que aquilo aconteceu. Se você faz uma anamnese, você encontra, mas encontra mesmo. E é rápido, tá, gente? Decidir um negócio é menos de 24 horas. Se alguém tiver dúvida, decide um negócio bem importante aí e me liga amanhã para contar o que aconteceu, que eu garanto que vai acontecer alguma coisa. Glória, em um determinado momento você virou anfitriã, né? Sim. O que fez você fazer essa virada de chave? O que você viu ali como perspectiva do seu crescimento para você se tornar anfitriã? Não deve ter sido o salário de anfitrião. Não, até porque o anfitrião não recebe salário, né, minha gente? O anfitrião é um aliado, como qualquer outro. A única coisa que a gente tem um pouquinho mais de acesso, a gente tem um treinamento ou outro, às vezes a gente tem reuniões onde ele apresenta alguma coisa antes de apresentar para a tribo. Quando tem evento, a gente pode comprar ingresso primeiro, a gente tem, né, privilégio. A gente é VIP no acesso. É mais fácil a gente acessar, falar com alguém deles, tem suporte exclusivo para o anfitrião e tudo mais. Só que nada disso muda significativamente a sua vida como aliado, não. Como o Elton mesmo fala, todos nós passamos pelo mesmo processo. E a melhor coisa que tem é quando você entende que a parte mais valorosa de ser anfitrião é aquela velha máxima, né? Ninguém aprende mais do que quem ensina. E aí eu tinha essa visão, né, de que quando você passa para frente aquilo que você entendeu, aquilo que você apreendeu, você se desenvolve mais. Nesse pensamento eu entrei, e aí eu descobri que é mais do que isso. Quando você se torna anfitrião, você faz aquilo que o Elton fala, você pega vidas emprestadas. E aprender com os outros é muito legal. Toda vez que eu faço um Pense Comigo, eu vejo por outras perspectivas, outras opções. Eu vejo que a pessoa se comporta diferente do que eu me comportaria. Então, abre um leque de conexões neurais e de visões e de clareza infinitamente maior do que se fosse eu só, gente, me mostre o meu caminho e tal, focada só nas minhas decisões. Até porque quando a gente faz um Pense Comigo, a gente acompanha o desdobramento. Então, é literalmente pegar a vida das pessoas emprestada. E nessa lógica, a gente veio parar nesse processo que a gente está aqui hoje. De fazer as entrevistas, de compartilhar os celebres, porque é justamente esse exercício de pegar a vida emprestada. Fora que, muitas e muitas vezes, eu fiz valer a máxima do abrasa longe da fogueira esfria. Como eu era anfitriã, eu tinha a responsabilidade de manter as minhas aliadas aquecidas, né? De falar, gente, hoje tem encontro, gente, hoje tem um evento, gente, vocês viram que o Elton lançou uma ferramenta nova. Para eu saber, eu tinha que estar por dentro. E para eu ficar por dentro, eu tinha que participar. E aí acabava que, com o objetivo de aquecê-las, eu me aquecia.
E quanto mais eu fiz, mais eu gostei. E é uma cachaça, meu povo. Estou viciada. Glória, então conte para nós um celebre mais significativo para você nessa caminhada. O celebre mais significativo da minha caminhada foi o resultado da minha conversa mais difícil da minha caminhada, que foi eu finalmente fazer a transição de carreira e trocar de empresa. Eu trabalhava 100% presencial durante 15 anos. Eu fiquei um ano home office, dividindo a minha atividade de lá com outra coisa. Eu entrei como estagiária, fui desenvolvendo, e aí hoje eu estou na empresa que estou, que é 100% online. E aí hoje eu tenho a liberdade geográfica, né? Porque eu posso viajar para onde eu quiser, trabalhar normalmente, e de noite eu estou na cidade que eu quiser. Eu posso sonhar em, beleza, se eu tiver um relacionamento que me exigir mudar de cidade, por exemplo, tudo tranquilo? É só baixar a tampa do notebook, meu amor, para onde é que nós vamos? Então, muito a minha perspectiva, a minha sensação de liberdade, de poxa, o mundo está aí e ele está acessível a mim, porque antes eu tinha a sensação de prisão, sabe? Se alguém falasse comigo assim, não, tem uma viagem, eu falava, mas não dá tempo de eu ir e voltar para trabalhar. Não, meu amor, vamos mudar. Meu amor, se eu mudar, eu fico sem emprego, entendeu? Então, assim, isso me prendia muito, porque eu sou uma pessoa que dou muito valor à trajetória profissional, eu gosto muito, está lá no meu plano perfeito, eu quero deixar um legado em algum momento com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu desenvolvo. Então, simplesmente não ter a possibilidade de levar isso comigo para todo lugar que eu fosse, me fazia ficar triste. E hoje eu posso levar para onde eu for, o que eu faço, e isso me deixa muito feliz. Glória, vou fazer a última pergunta, deixar um pouquinho de espaço para o pessoal fazer as perguntas também, porque com certeza tem outras pessoas querendo falar alguma coisa. Você foi uma das últimas a decidir ir para o chamado Divergente. Sim. Então, conta para nós essa decisão, essa expectativa de estar lá participando do principal momento, né, da aliança, se for considerado nesses 3 anos, talvez seja o momento mais chave, assim, Sim, a expectativa é que nós tenhamos uma aliança totalmente nova, né? Quem ouviu o áudio aí, o Elton contando, que tem até programador para entregar a nova versão do marca-passos. Estou com grande expectativa em cima disso. Quando foi lançado, né, o convite para o chamado, eu estava online, anfitriã, podia comprar o ingresso junto com os primeiros e tudo mais, mas na época eu não estava aquecida para isso, sabe? E eu tinha um evento que é da escola que eu trabalho, que é uma visita com a CEO internacional da empresa, uma conexão assim internacional muito top do que eu estou fazendo, trabalho, sou apaixonada. E eu, não vou no chamado não, eu tenho um monte de espiã, inclusive Gisele, que é minha companheira, irmã, vai me contar, tá tudo certo. Fiquei relaxada e tranquila. Aí, quando foi na semana passada que você fez contato comigo e me fez esse convite tão especial de me tornar espiã de muitos de nós, eu já tinha, no sábado do Plano Perfeito, eu tinha colocado lá no meu Plano Perfeito que eu queria me aproximar mais da aliança e que uma coisa que era muito importante para mim nesse ano é que eu iria começar a fazer coisas para me divertir, coisas que me enriqueciam do ponto de vista pessoal, não só assim o profissional em si, né? Eu coloquei lá uma frase no sentido assim, de que eu não vou mais esperar para ser feliz, não vou esperar estar pronto, não vou esperar eu ter o dinheiro, o relacionamento, não, eu vou começar a desfrutar disso ao longo do caminho. E aí, quando você me convidou, eu falei assim, poxa vida, você me respondeu bem rápido, hein? Vamos ver se a logística tá boa? E aí, eu entrei em contato com Maria da Paz, que está aqui hoje, eu entrei em contato com a Gisele, e elas me passaram a fita, e você me convidou 10 horas da manhã, 2 horas da tarde a logística estava pronta, e eu falei, a vida viu que eu vi, que eu quero estar lá, que eu quero estar cada vez mais engajada dentro das atividades da Aliança, porque
eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: eu sou uma pessoa muito desconfiada. Boa mineira, né? A gente vai com cautela. Eu tenho muito receio de recomendar alguma coisa, recomendar alguém, recomendar um curso, porque eu sei que o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para outras pessoas. Mas a aliança impactou tanto a minha vida que hoje é a única coisa que eu recomendo invariavelmente para todo mundo. Se meu amigo ou meu inimigo me perguntar, eu vou falar: entra. Entra, experimenta, se você não gostar, você sai, isso aí é uma pré-queda sua, mas esteja lá dentro. Então, quando no sábado do Plano Perfeito eu contei para a vida que eu queria muito estar nesse momento de virada, porque eu tenho certeza que quem estiver no início disso vai ser igual quem esteve lá de membro fundador, quando tudo começou, a vida me respondeu muito rápido e eu estou muito feliz por isso. Realmente a vida é justa e ela está só esperando a gente. Que bacana. Gente, a glória é toda de vocês, né? Quem quer fazer perguntas, levantar a mão, né? Porque é legal a gente aproveitar esses momentos aqui. Glória, nós temos tempo? Como é que está aí a sua gravação? Nós temos tempo, tranquilo e sossegado. Eu só quero fazer aquele disclaimerzinho que a gente sempre faz. Lembre que nós ainda estamos gravando e nós vamos publicar no canal do YouTube e em outras mídias sociais de várias pessoas aqui, organizadoras do grupo. Se você fizer a sua pergunta agora enquanto a gente está gravando, você está expressamente autorizando a publicação da sua imagem e da sua história nas redes sociais, tá bom? Se você não quiser aparecer, se a permissão estiver baixa ainda para aparecer, é só você esperar a gente parar de gravar que a gente responde a sua pergunta assim mesmo. Bacana. Então, o Rodrigo acabou de mostrar que ele está com a permissão alta. Uhul! Bora lá, Rodrigo. Rodrigo, o seu som não está aparecendo para nós. Se você quiser escrever a pergunta, enquanto você escreve, aí Pode o Rony ser faz a pergunta. Pode ser? Pode ser. Quem não quiser aparecer, pode escrever a pergunta que a gente lê aqui, com todo prazer. Tá. Rodrigo, escreve a pergunta, porque seu som não está aparecendo. E aí o Rony faz a pergunta. Tá bom? Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo, Rony? Boa noite a todos, boa noite aí, Glória. Bom, fiquei muito feliz aí pela sua trajetória aí. Eu estou há um tempo também na Aliança, vou fazer um ano agora na Aliança. E aí tenho tido alguns avanços e algumas travas, né? E algumas pré-quedas. Algumas pré-quedas que acabou virando queda, mas aí estamos corrigindo isso para que possa vir pré-quedas e aí possa realmente vir o avanço. O que acontece? O pessoal da Aliança fala muito sobre toda espera no resultado, né? Toda demora no resultado esconde uma espera na relação. Exatamente. Eu nunca sabia da onde está vindo essa espera. E aí eu descobri a espera que estava vindo da minha mãe. Mesmo depois de eu ter feito uma conversa difícil com ela, e apareceu isso, que era ela a espera, né? E aí eu falei, vou resolver isso. Eu vou resolver. Falei, vamos esperar a pré-queda que vai acontecer. E aí, vendo um evento agora, depois do Plano Perfeito, né? Foi o 2026 blindado. Aí eu, conversando com a minha esposa, falei, não, eu vou amanhã. Eu não posso deixar uma coisa que vai mudar a nossa vida para deixar para a semana que vem. Não, eu vou amanhã. E na semana passada, semana passada eu falei, vou lá. E aí eu fui. E aí eu estava esperando uma pré-queda, porque eu estava indo conversar com ela, né? Fazer conversa difícil, para poder cortar quebrar esse padrão, né? De espera. Acabou que eu fui lá, estive lá, conversei com ela, né? Resolvi lá com ela, falei com ela, pedi desculpa a ela, porque eu que estava aprendendo ela, né? Devido a uma espera do passado e tudo bem. E eu vim embora. Eu cheguei lá e falei, cara, tá alguma coisa estranha. Porque eu estava esperando uma pré-queda. E não aconteceu nada que pudesse me afetar, que pudesse ter algum problema em relação a isso. Eu falei, tudo bem, vamos resolver. E hoje, assistindo um evento, né, também do Ramon, que aconteceu ontem, ele falou sobre ativar pré-quedas para o crescimento. E aí, perguntando você sobre em relação ao que aconteceu, de eu ter visto aonde era o problema, que era a espera era na minha mãe, e eu fui lá e não aconteceu nenhuma pré-queda em relação a quebrar esse padrão.
Aí eu pergunto, será que teve alguma coisa que está faltando ainda para ser resolvido? Ou se realmente foi quebrado esse padrão através do que eu resolvi lá com ela? Não Abre estamos o ouvindo. microfone, Glória. Uma excelente pergunta. Vamos pensar juntos, né? Uhum. Vamos voltar. Eu digo o seguinte: na dúvida, eu volto no método. Qual que é o método? Pense comigo. Uhum. Nesse caso, pense comigo no plano. O que você está tentando? Porque você me contou o que você está passando. E você me contou o que você fez até agora. Eu rodei protocolo e tive conversa difícil. Mas o que você está tentando? Se você não quiser falar que não precisa, tá? Mas pensa dentro de você aí o que é a tentativa. Porque é o plano que determina os acontecimentos. Aquilo que você está tentando vai ser testado. Se você foi lá, conversou com ela, mas a conversa não foi determinante. Se você foi lá, conversou com ela, mas ainda não colocou em prática aquela coisa que você está tentando fazer, sobre a queda vai demorar. Pensa que você está indo na estrada. Tem um monte de poste. A pré-queda é um poste. Para você fazer o seu percurso, você invariavelmente vai ter que passar pelo poste. Se você estiver fazendo tudo rapidão, você vai passar por 50 postes no minuto. E se você estiver devagarinho, vai levar 1 hora para aparecer outro poste na sua frente. O poste é a pré-queda. Então, se a pré-queda não está aparecendo, você está indo devagar ou não está percebendo. Duvido que você não ia perceber a pré-queda. Então, você está indo devagar. Você falou para mim que você foi lá e teve uma conversa difícil, porque isso é para mudar a sua vida. Mas essa relação de dependência com a sua mãe estava te impedindo de fazer o quê? Você já tentou fazer o Paranauê que você estava precisando fazer e a sua mãe não estava deixando? Enquanto você não tentar, você não vai identificar a pré-queda. Fez sentido? Faz sentido. Porque, vamos lá, eu vou dizer o que eu estou tentando. Eu estou tentando fazer dinheiro. Hoje, eu trabalhava como CLT e eu saí para empreender. E aí, nessa que eu saí para empreender, quando veio as pré-quedas, acabou que o dinheiro que era para empreender acabou sendo usado para outros lugares, né? E acabou que eu não empreendi como eu queria. E aí eu fiquei estagnado. E eu estou até hoje estagnado, tentando algumas coisas e não conseguia resolver. Não conseguia sair do zero. Tentando, não conseguia sair do zero. E aí eu falei, por quê? Aí foi quando eu vi esse padrão, né? Uma espera, né, com a minha mãe. E aí foi resolvido. E aí, como foi isso foi na sexta-feira ou quinta-feira, se não me engano, agora. E aí, como você falou, o que eu estou tentando. Então, eu não voltei a fazer o que eu estava fazendo. Se você não tentou fechar um negócio, se você não anunciou o seu produto, se você não tentou colocar dinheiro em alguma coisa, ainda não apareceu a pressão. Você foi lá e conversou com ela. Daí, vê, não muda nada. Tá. Precisa aparecer na sua frente um momento de ação onde você vai lá e fala assim, beleza, eu estava precisando ganhar dinheiro, eu não podia ganhar dinheiro porque ia acontecer XYZ na minha vida, ia me afastar da minha mãe de determinada forma, e agora eu fui lá e avisei para ela, mãe, agora eu estou livre para ganhar dinheiro, tá? Dá seu jeito. Voltei cá para minha vida e me lasquei de trabalhar. Aí, na hora do dinheiro aparecer, alguém vai te pedir, ela vai ficar doente. Mas você tem que estar no movimento da ação de, beleza, agora eu falei que eu vou desfocar disso e vou focar no trabalho, mas você tem que botar força no trabalho, para a gente poder ver a engrenagem rodando. Ok. Então tá aí. Então, a partir de amanhã, essa pré-queda vai aparecer. Vai. Na hora que você virar e falar assim, hoje é o dia, eu gosto muito da frase do Elton, hoje é o dia perfeito para eu fazer aquilo que só eu posso fazer e eu estou nesse lugar por causa das decisões que eu tomei e que eu vou tomar. Então, qual é aquela coisa que só você pode fazer amanhã para você ganhar mais dinheiro? Na hora que você decidir isso, alguém vai te pedir. Não precisa ser sua mãe, tá? Alguém pode te pedir para levar no médico. A sua esposa pode aparecer aí querendo que você coloque uma prateleira na parede. Não precisa necessariamente ser uma coisa assustadora, alguém morrer, uma coisa, sabe? Não é isso. Vai acontecer distrações. Fica de olho nas distrações. Ok. Pô, muito obrigado pela consciência.
Muito obrigado. O que é isso? Temos Rony, outros anfitriões aqui. Rony, Se alguém Glória quiser dar te pitaco conta. na resposta do Rony, fica à vontade, viu? Rony, Glória te conta. Você viu, né? Ô, Glória, o Rodrigo queria perguntar o seguinte: o que não pode faltar no plano perfeito? Uma meta clara. Porque quando a gente começa, quando a gente não tem clareza do que é o sonho grande da gente, a gente pode sonhar pequeno ou grande, pode ser Nárnia ou pode ser arroz com feijão, não importa. Mas a gente precisa saber se a gente está chegando mais perto ou não. Então, é lógico que tudo que está lá dentro é necessário. Faça o arroz com feijão, se determine a ser disciplinado ao máximo, porque você vai colher resultado. Mas, no meu ponto de vista, a parte mais importante é o que não pode ser medido, não pode ser controlado. Se você escreve lá que você quer um monte de coisas, que você quer fazer não sei o quê, faz uma carta de compromisso bonita, roda um tanto de protocolo, faz um tanto de PDA descontrolado, mas você não tem clareza se você está mais perto ou mais distante a cada dia daquilo que você falou que quer, para mim não vai adiantar nada. Meu ponto de vista, tá, gente? Então, para mim, eu, Glória Borges, não pode faltar no seu plano perfeito a medição da sua evolução. Então, é você escolher uma das coisas que você colocou lá de objetivo e dizer assim, eu vou medir assim. É como diz a Jaque, a gente precisa ser brutalmente sincero. Cheguei ou não cheguei? Se não chegou, sem culpa nem desculpa, vamos realinhar a rota. Se chegou, parabéns, você merece e não pare. E aí você já sabe que você pode mais. Mas para a gente tomar todas essas decisões, a gente precisa medir. Então, para mim, o que não pode faltar no plano perfeito é meta, porque é a meta que te permite medir. Robert, coloca a questão do padrão que você estava falando para a Glória, quando ela estava falando, e não ficou claro. Você quer saber que ela dê um exemplo de quebra de padrão? Fala de novo. Não, ali eu só fiz uma afirmação mesmo, né? Eu falo que quando a gente chega ali na parte da pré-queda e a gente está identificando as coisas, a gente tem que identificar o padrão e quebrar ele. Não é só identificar o padrão e falar assim, achei aqui meu padrão e tá tudo ok. Agora eu já sei qual que é o meu padrão, vou manter ele aqui do jeitinho que ele tá. Não, a gente tem que tomar a decisão também de quebrar o padrão. E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis, que é o que eu venho fazendo ultimamente, tentando quebrar padrões que estavam intrínsecos na minha mente aí durante 28 anos. Eu tenho 28 anos de idade, então durante 28 anos isso veio junto comigo. E aí agora, com a visão divergente, eu estou conseguindo quebrar padrões, conseguindo enxergar as coisas de uma outra forma, né? Tanto o relacionamento familiar, com filhos, com amigos, e, sinceramente, qualquer coisinha que a gente vê vira uma pré-queda, tá? Eu acho que ela estava dando um exemplo aí que são vários postes numa rua. Às vezes você vai sair para fechar um negócio e começa a chover. Às vezes você vai fazer uma chamada, uma videochamada, a luz cai, acaba a internet. Assim, acontecem coisas inacreditáveis. Tem gente que vai falar que é coisa de Deus, pode até ser também, não estou falando que não é, mas é muita sincronicidade com o destino de não querer que você chegue no destino que você quer. Então, ele está tentando fazer você romper uma barreira que só você consegue romper ela. Exatamente. Nós estamos construindo um mundo novo na Aliança Divergente, onde o acaso não existe. Então, não importa como você quer traduzir isso na sua vida. Pode ser Deus, pode ser o outro, pode ser um acidente, pode ser o que for. Mas a vida, ela vai te dar aquilo que você precisa naquele momento. Então, se dentro de você está duvidando, se você decide fazer as coisas de qualquer jeito, se você está saindo para fechar o negócio, igual ele falou, mas é porque a gente ignora o fato de que o inconsciente controla a maior parte de tudo que a gente faz. A gente sai para fechar o negócio, mas se dentro da gente a gente não pode ganhar mais do que alguém que a gente admira, e aquele negócio for colocar a gente acima, a gente sente que está desrespeitando aquela pessoa. E conscientemente a gente fala que quer, mas inconscientemente a gente faz o contrário. A cabeça olha para um lado e fala que quer ir para cá, e o corpo corre para o lado de cá. Gente, não vai dar resultado, né? A gente vai estar dividido. Então, é o que você falou, Robert, a gente precisa
além de enxergar, além de identificar o que está acontecendo, a gente precisa perceber, decidir e agir. Identifiquei? Eu percebi. Decidi o que vou fazer? Decidi. Vai lá e faz. É o que vai fazer, é o caso do Rony, ele percebeu que tinha uma coisa acontecendo, ele decidiu que ia acabar, foi lá e teve a conversa difícil, e agora ele precisa, e a ação dele foi ir lá ter a conversa difícil, e agora ele precisa voltar e manter a postura por tempo suficiente, para ele poder ver a mudança acontecer na vida dele. E assim todos nós. Muito bem. Doutor William, nosso anfitrião. Fala, grande Milton. Suas considerações para com a nossa convidada. Aí a gente fecha a gravação e deixa a turma que quiser continuar batendo esse papo com a Glória. Pode ser? Não, gostaria de agradecer a Glória pela brilhante participação, gente. Nada melhor de fazer que uma com quem entende do assunto, né? Obrigado, viu, Glória? Obrigado pela participação de todos aí. Eu acho que foi um encontro bem bacana, né? Bem válido juntar todos esses grupos aí, né? A gente reforçar as nossas premissas, né? Principalmente numa semana decisiva para a gente, né? Próxima do chamado Divergente. Nós conversamos mais cedo, né, Milton, que acredito que daqui para frente a Aliança Divergente não vai ser mais a mesma, né? E a gente quer caminhar junto, crescer junto com a Aliança, né? Não é isso? É isso mesmo, William. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Glória. Foi show de bola. É uma honra para mim. A gente tem muitas histórias para contar, a gente tem muito aprendizado, eu tenho muitos agradecimentos para fazer, especialmente ter sido escolhida por vocês para ser a espiã no plano. Aconteceu comigo porque eu preferi permitir, e vocês, com certeza, são uma ferramenta muito, muito, muito importante para que muitas e muitas outras pessoas cresçam, porque todos nós que estamos na Aliança temos essa função, né, de disseminar o que a gente está fazendo aqui para a gente construir um mundo melhor, para que no futuro, uma das coisas que o Elton fala que eu mais admiro e que mesmo quando eu dou uma desanimada, porque a gente tem altos e baixos, né, as dependências emocionais pegam e tudo mais, é uma coisa que me anima muito a continuar, é aquilo que ele fala que nós estamos construindo um mundo novo, onde as crianças não vão precisar da aliança. O nosso objetivo é construir um lugar onde quem vem depois de nós não precise lutar contra os monstros que nós estamos lutando. Virão outras coisas, mas pelo menos a gente sabe que a gente está construindo algo novo. Então, o meu muito obrigada a todos aqueles que tiveram a paciência de estar aqui ao vivo com a gente, a todos aqueles que estão tendo a paciência de assistir aí gravado nas suas casas, nos seus destinos. Leve em consideração o que a gente falou aqui, são as nossas vidas, né? A experiência do Rony, a experiência do Robert, a experiência do Milton. A minha experiência, ela é uma gotinha de água no oceano. É só para dizer para vocês que vale a pena. É para dizer para vocês que quando a gente decide e faz algo a respeito, a gente consegue. E que se você está aí com dificuldade de fazer, tem um bando de gente aqui que está disposto a caminhar junto. Então, o impossível é só questão de companhia. Vem ficar com a gente que eu te garanto que você tem coisas que hoje para você podem parecer impossíveis. Mas só parece, não é não. Aqui, do lado de cá, tem muita coisa impossível acontecendo. Então, se você quiser, estamos aqui de braços abertos. Eu vou deixar na descrição do vídeo rede social, contato para você encontrar a gente, contato para você encontrar a Aliança Divergente. E então, muito, muito, muito obrigada pela paciência, pela confiança. É isso. E tem o dito, Milton.